Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43. Novamente com os senhores e as senhoras em seus lares e pedindo licença para tal, Comunicando Espiritualidade, um programa da Confraria da Comunicação pela nossa Poa TV. Todos os domingos, 10 horas e 30 minutos, para o nosso prazer, para a nossa satisfação. Junto conosco, nesse momento, para a apresentação do programa, engenheiro Tiago, para o seu bom dia. Abençoado dia a todos, e para a gente iniciar o nosso dia, nosso domingo, em paz de espírito, com tranquilidade, eu trouxe um pensamento de Chico Xavier que eu vim nas minhas andanças aqui, eu achei muito produtivo para o nosso programa e vou ler para vocês. Você nasceu no lar que precisava, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com as suas posses, possui os recursos financeiros coerentes com as suas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as suas lutas eternas, terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente, e para a sua realização os parentes, os amigos, são as almas que você atraiu com a sua própria afinidade. Portanto, seu destino está constantemente sob o seu controle. Você escolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Professor Leonardo. Bom dia a todos. É um prazer imenso retornar a este espaço. E após esse texto maravilhoso que o Tiago nos traz, eu vou me servir de William Shakespeare, e que ele diz assim: a gratidão é o único tesouro dos humildes. Ou seja, senhoras e senhores, nós estamos começando a falar sobre gratidão. O que é, afinal, a gratidão? Nós vamos tratar de desenvolver aqui alguma coisa muito simples sobre essa palavra gratidão. Gratidão, nós precisamos começar a ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos amigos, desde pequenino. E assim eles levarão para toda a vida, não somente esta reencarnação, mas todas as reencarnações futuras, esse conceito de que é preciso ser grato. É isso, professor? Com certeza absoluta. E acho que também é preciso entender o que é a gratidão que nós estamos falando. A gratidão vem do latim gratus, que é agradável, agradecido. Portanto, ela é o reconhecimento espontâneo ao autor de um benefício. Ao autor. Reconhece-se espontaneamente o benefício recebido pelo outro indivíduo ou por Deus, aquele que nos auxiliou. Agora, essa gratidão não se manifesta somente ou unicamente por palavras, tá? Ou então pela retribuição de favores. Me parece que o fundamental dentro desse processo de gratidão é a preocupação de nós aprimorarmos esse dom e multiplicarmos. Então esse agradecer, ele não fica restrito a uma oração que faço a Deus. Ele não fica restrito ao espaço do quarto aonde eu oro em silêncio. Não. Essa gratidão se manifesta em ações, em atos concretos que demonstram o nosso amor a Deus, o nosso reconhecimento por tudo que Ele nos dá, e de graça.
Imaginaram pagar pelo ar que nós respiramos? Pela água que bebemos, pela luz que recebemos? Pelas sementes que a terra nos dá? Aprendamos a agradecer. Engenheiro. É muito interessante a gente perceber, e aí eu vou me arriscar um pouquinho, apesar de a minha formação não ser na área das humanas, e eu, na mesa aqui, a gente tem um psicólogo, e eu vou me atrever a me meter na seara da psicologia, porque eu sou apaixonado por essa ciência. Eu acho que a mente humana é uma coisa muito fascinante, e trazer para os nossos amigos telespectadores que hoje em dia a psicologia ela já consegue estudar, além daquelas questões, né, que nos meados do século passado, lá nos anos 50, começou a se fazer vários estudos a respeito das questões de depressão, de tristeza, todos esses aspectos com foco negativo. E hoje a gente percebe que vários pesquisadores, e isso é muito importante para a humanidade, vêm trabalhando na questão da psicologia positiva, que é justamente a gente trabalhar esses aspectos que nos transformam de maneira construtiva, né? De a gente entender as questões da felicidade, essa alegria, o prazer de ter uma vida, que vem em contraponto a todos os outros programas até que a gente já vinha trazendo, a questão do suicídio e outros mais. E eu fiquei muito feliz de ver que já tem um trabalho feito a respeito na Califórnia, pelo Dr. Robert Emmons, e ele fez alguns estudos, e ele já escreveu também alguns livros que falam justamente desse exercício de a gente acordar de manhã, agradecer pelo sol que nos ilumina, agradecer pelo teto que nos abriga, agradecer pela comida, agradecer pelo dia que a gente teve, e esse exercício de gratidão começa a transformar as pessoas, justamente porque a gente já vem falando há muito tempo. O espírito, o motor do nosso espírito é a ação e o pensamento. E se a gente modificar o padrão do nosso pensamento, a gente modifica o nosso corpo físico. Porque tudo o que acontece dentro do espírito repercute no nosso corpo físico. E eles observam, e aí eu trouxe essa questão mais científica, não tão religiosa, mas que tem a ver com a religião também, porque a pessoa agradece a Deus, agradece as coisas que ela tem, é uma maneira de se ligar com Deus. E tem esse aspecto religioso também, mesmo que a pessoa não acredite. Mas o fato dela agradecer pela vida que ela tem, muda, ela faz atividades físicas, ela muda as relações que ela tem com as pessoas. E também trouxe aqui uma coisa que para mim chama muito atenção e que eu acho que é o mais importante com relação a todos os exercícios que a gente faz com o nosso espírito, e que eu trago aqui humildemente porque eu admiro muito a mensagem que está por trás do filme Avatar, e que mostra uma árvore em que tudo está conectado. O balançar, o chacoalhar das asas de uma borboleta pode produzir um tsunami e pode produzir outros efeitos positivos no clima. Isso é difícil de a gente conseguir ter esse entendimento do que vai por trás de tudo isso. Mas o mundo está todo conectado. Essa revolução virtual que existe, ela já existe há muitos milênios, e os egípcios já sabiam, todo mundo já sabia, e agora a gente está descobrindo no mundo virtual que está tudo conectado. Se o nosso pensamento for positivo, o universo agradece e ele propaga essa energia, não se perde. Lei da conservação da energia. Então, se a gente produzir uma energia positiva, ela vai repercutir no nosso planeta, vai mudar o mundo, vai mudar o universo, e tudo vai ser melhor. Então é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. Professor. É interessante a gente observar que o homem precisa aprender a agradecer por tudo que tem. Quando a gente faz uma oração, há 3 coisas, dizem os Espíritos, nós podemos nos propor quando fazemos uma oração: louvar, pedir ou agradecer. Pedir
Meu Deus do céu, 99%. Mas é agradecer e louvar. Louvar ao Senhor, agradecer a sua bondade, a sua grandeza. Tanto que Jesus, na oração que nos ensina, o Pai Nosso, diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Meus irmãos, quantas vezes nós paramos para agradecer? Eu vou até ser um pouco mais generoso. Quantos minutos hoje nós usamos para agradecer a Deus pela vida, pelo dia, pelos problemas? Porque esse mundo é uma escola. Durante muitos anos trabalhamos com a questão da prevenção ao uso de drogas. Um trabalho até certo ponto pioneiro no Estado. E podemos observar que as pessoas têm uma visão distorcida da realidade. Porque acham que muitas pessoas vivem em plenitude. E não é verdade. Isso não é verdade. Todos têm os seus problemas. Todos carregam as suas dores, as suas aflições, as suas dificuldades. Mas e quando a gente supera? E quando a gente vence? E quando transforma isso em aprendizado, em experiência, em sabedoria, agradecemos a Deus? Hoje, você já agradeceu quando acordou? Essa é a grande questão. Nós estamos falando em gratidão. E na realidade, a gente observa que nós somos ingratos. Porque não rendemos graça. Porque não agradecemos ao Pai. Nos Estados Unidos da América do Norte surge, em função da colonização norte-americana, os primeiros colonos protestantes agradeceram a ajuda dos autóctones, que lá viviam na região, porque ajudaram eles a enfrentarem o inverno, enfim, aquelas dificuldades todas. Então eles criaram um dia de ação de graças, Thanksgiving Day. Esse dia de ação de graças se transforma no dia de agradecimento também a Deus. Qual é o nosso dia de ação de graças? Não é copiar os norte-americanos, não é isso. Qual é o nosso minuto de ação de graças? Santo Agostinho já nos informava no capítulo, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele fala no autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, ele diz assim: eu passava, porque para poder realmente aplicar essa máxima à vida, ele fazia uma coisa. Ele diz: olha, eu passava ao final do dia em revista todo o meu dia, analisava o que eu tinha feito de bom e de errado, anotava as coisas erradas e fazia a partir dali uma lista para o dia seguinte, porque o que eu iria corrigir, se eu tinha feito todo o bem que eu podia fazer, se eu não tinha deixado passar nenhuma oportunidade de ser útil, se eu tinha prejudicado alguém em alguma coisa. Então, a partir dali, ele fazia esta lista para o dia seguinte. Bom, nós estamos sugerindo, inclua na sua lista a gratidão. E se pergunte quantas vezes você agradeceu a Deus pela vida que tem. Michael Coste, desculpe se eu me alongo um pouquinho, Michael Coste tem uma oração que eu realmente sou fã. Que ele diz assim: é maravilhoso, Senhor, ter os meus braços perfeitos quando há tantos mutilados. Minha voz que canta quando tantas emudeceram. Minhas mãos que trabalham quando tantas se estendem para pedir esmola. Meus olhos perfeitos quando tantos se fecharam para a luz. É maravilhoso, Senhor, amar, viver, sorrir, sonhar quando há tantos que sofrem, choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso ter um Deus para crer quando tantos não têm o consolo de uma crença. E diz ele, sobretudo, é maravilhoso, sobretudo,
ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer? Pois aí fica a pergunta: estamos agradecendo? Estamos chegando ao final do nosso primeiro momento do programa Comunicando Espiritualidade. E seguidinho, estaremos de volta conversando com os senhores e com as senhoras sobre gratidão. Até já. Comunicando Espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Estamos retornando com o programa de hoje, deste domingo, falando sobre gratidão. Nos tempos atuais, gratidão é uma palavrinha meio difícil da gente encontrar por aí. Mas nós, espíritas, nós sabemos que a gratidão é fundamental para nós chegarmos àquele momento que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É preciso que tenhamos a consciência da gratidão. Precisamos ser gratos, inclusive, engenheiro, professor, pelo corpo que a natureza nos deu. É maravilhoso, é uma máquina maravilhosa esse corpo que nós recebemos gratuitamente. Por isso nós estamos agradecendo a Deus por esta reencarnação e pela máquina incrível que Ele nos ofereceu para nós trilharmos mais essa tarefa de aprender. Haja vista que estamos na grande escola da Terra. E o corpo é o mecanismo que nós temos para aprender. É isso, Tiago? É exatamente isso. E um aspecto que eu acho importante a gente ressaltar esse programa, e que eu já vinha me perguntando enquanto o professor Olimar ia falando, é justamente tentar esclarecer um pouquinho o porquê que a gente tem tanta dificuldade, né? Por que as pessoas têm dificuldade de agradecer. E a gente acaba se defrontando com um ensinamento. Uma das lições que a gente recebe quando pega a nossa armadura de volta, né, uma armadura nova para uma nova batalha, que é a questão do sofrimento. E esse sofrimento que nas minhas andanças aqui, nas minhas pesquisas, eu trouxe aquela visão um pouquinho mais da questão do budismo, que Siddhartha Gautama coloca, né, as 4 grandes verdades, e ele fala sobre a questão do sofrimento. Ela é uma lição inerente à nossa reencarnação. E é a nossa prova de fogo, porque a gente agradecer pelas coisas boas que a gente tem na vida, agradecer pelos bens materiais que a gente consegue adquirir, agradecer pela nossa família que está cheia de saúde, não é tão difícil. Agora, a gente conseguir agradecer pelo sofrimento dos nossos filhos, pelo sofrimento dos nossos entes queridos, por algum problema que a gente tenha na nossa vida que nos angustie, essa é uma prova de que a gente realmente conseguiu entender os processos e a dinâmica de por que a gente está nesse planeta. Verdade. E eu trouxe, né, que eu achei muito interessante, porque Divaldo Franco fala bastante disso, e ele colocou justamente essa aprendizagem que ele teve com relação às coisas que ele agradecia. Porque no início ele agradecia, ele tem um livro que Joana de Ângeles escreve, né, que é justamente dessa a psicologia da gratidão, e que ele coloca em que inicialmente ele, como todos nós, ele agradecia pelas coisas boas. Depois ele começou a agradecer pelas coisas ruins. Aliás, me corrijo aqui. Ele começou a agradecer pelas coisas ruins que não aconteciam com ele. E aí ele conta numa das palestras dele que quando ele foi para a Alemanha, ele conheceu lá uma senhora que dizia para ele: não, eu também agradeço pelas coisas ruins que me acontecem. Porque são essas a nossa prova de fogo. Para saber se a gente entendeu a mensagem que Jesus veio trazer para nós, de que tudo que a gente passa por aqui é a escola da vida, é a lição que a gente tem que aprender. E mais, todos nós escolhemos essa lição.
Deus não tem culpa de nada, Jesus não tem culpa de absolutamente nada disso que acontece de ruim na nossa vida. Isso foi uma escolha nossa. Isso é uma dificuldade da humanidade, porque a humanidade ainda não entendeu que o amor é o sentimento que a gente tem que espalhar pelo universo. Essa nossa comunidade universal precisa disso. E a gratidão é uma porta que nos abre para o amor, para a humildade, para a serenidade. Então isso para mim é muito importante ressaltar, que o sofrimento também é motivo de agradecimento. E a gente tem que treinar isso. Agradecer a Deus por todas as dificuldades que nós passamos, porque aquilo ali está nos ensinando e está nos melhorando como espíritos. Então eu trouxe só para encerrar assim a minha parte, eu acho muito importante, e foi uma coisa que me tocou profundamente, são duas historinhas curtas. A primeira, que provavelmente todos os senhores já tenham ouvido falar, os nossos amigos telespectadores, da história do João Hélio, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que foi uma história muito trágica, né? Foi uma morte violenta, né? A mãe foi assaltada e o menino foi arrastado pelo Rio de Janeiro lá com o carro por algumas ruas e ficou todo... Foi bem chocante aquela situação toda. E o que mais me chama a atenção foi a reação dos pais, de acreditar que aquilo tinha que acontecer e agradecer a Deus por aquela oportunidade, porque eles mais ainda se conectaram com o Espiritismo e tiveram essa grandeza, essa elevação de espírito de entender que eles vão se encontrar logo em seguida com esse filho que hoje desencarnou de uma maneira violenta, mas que ter a certeza de que Deus fez isso, aconteceu essa tragédia para que eles tivessem esse ensinamento. Esse sofrimento gerou a gratidão. Isso me tocou profundamente. E a última foi de uma senhora que morava num leprosário e que me deixou muito satisfeito de ver que a humanidade está andando nesse caminho. E ela tinha a hanseníase, é uma doença, né, uma doença que deixa a pessoa sem sensibilidade na pele e é contagiosa, então a pessoa tem que ter muitos cuidados. E aí essa senhora, ela já mora há 60 anos numa cidade lá que eles chamam de Pirapitingui, que é uma cidade em que várias casas, as pessoas que têm hanseníase, elas moram lá. E aí ela teve que perder o contato, logicamente ela foi colocada como se fosse uma colônia, e aí o entrevistador, ele perguntou para ela, e ela ainda, apesar da doença, ela ainda conseguiu ter 8 filhos, e nenhum deles tinha a doença, nenhum deles, então ela teve que se afastar dos filhos, porque a mãe que tem a hanseníase, ela é afastada dos filhos para que eles não se contaminem com a doença. E ela, no final da entrevista, foi a coisa que me deixou muito satisfeito de ver o andar da humanidade. Ela disse para os entrevistadores e disse: agradeçam a Deus por tudo, e eu todos os dias agradeço a Jesus pela oportunidade de estar aqui e de receber a visita dos meus filhos, e peço a Deus para que eles continuem me visitando aqui na colônia onde eu hoje moro, e eu sei que eles têm uma vida plena, e isso é o que me dá satisfação, apesar de ter se privado do convívio social. Isso é fantástico. Professor Limar, já estamos no final do nosso programa, nesse domingo, e no próximo estaremos de volta para as suas despedidas. Hoje. Estamos hoje mais ricos do que ontem, do que no passado. Mas nós não estamos sabendo aproveitar a nossa felicidade. Então, um pouco agradecer, né? No passado a gente tinha e andava de carro de boi, né? Hoje anda de trator. Antes a gente tinha uma hortinha, como a história das formigas do Chico. Hoje a gente tem geladeira. No passado andávamos a pé, hoje a gente anda de carro. Puxa vida. Quando é que eu me lembrei de agradecer a Deus por tudo isso? E os filhos, a ingratidão dos filhos. Honoré de Balzac diz assim, nas nossas despedidas, né? A gratidão é uma dívida que os filhos nem sempre aceitam no inventário.
Muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos então encerrando o nosso programa de hoje, onde debatemos gratidão, e vamos encerrar ouvindo essa página musical extraordinária que o nosso diretor vai nos brindar agora. Um bom dia a todos. Deus, eu quero estar sempre contigo. Você é meu grande amigo e em você encontro paz. Por você eu sei que sou amado. Quando você está ao lado, a tristeza se desfaz. Deus, o teu abraço me conforta. Só você me abre a porta quando eu quero descansar. Com você eu fico mais seguro. Quando tudo está escuro, você vem pra iluminar. Só o teu abrigo é verdadeiro. Você é meu companheiro e você me faz tão bem. Só a tua força absoluta faz parar a força bruta que o mal possui também. Deus, eu nunca vou estar sozinho. Você é o meu caminho e é você quem me conduz. Quando a escuridão se faz intensa, eu sinto a tua presença. Você é a minha